queridos alunos, queridas alunas do 8º ano da Escola Pio XII. Nosso episódio de hoje é sobre dois filósofos iluministas. O primeiro, o Barão de Montesquieu, e o segundo, o famosíssimo suíço Jean-Jacques Rousseau. Também no final vamos falar um pouco sobre as enciclopédias, os enciclopedistas. Vamos então lá para o Barão de Montesquieu e a autonomia dos poderes. O Barão de Montesquieu, o jurista francês Charles-Louis de Seco-Condat, Barão de Montesquieu, 1689, ele nasceu, faleceu em 1755, não se concentrou apenas em apontar problemas da sociedade em que vivia, apresentou também soluções para resolvê-la. Então, ele, em sua principal obra, o principal livro dele, O Espírito das Leis, ele defende a ideia de que quando as pessoas têm poder, tendem a abusar dele, a abusar do poder. Então, era preciso evitar que o poder se concentrasse nas mãos de uma só pessoa. Então, inspirado nas ideias de Montesquieu, o estadunidense Alexander Hamilton e James Madison formularam uma teoria da divisão dos poderes em três. Primeiro, executivo, para administrar o país e executar as leis. Legislativo, para elaborar e aprovar as leis. Judiciário, para fiscalizar o cumprimento das leis e julgar os conflitos. Então, a divisão dos três poderes em executivo, legislativo e judiciário. No caso aqui, nós aqui temos como judiciário o Supremo Tribunal Federal, o Juizado Estadual, aqui em Charqueadas temos o Fórum Encharqueadas, que é o judiciário. O legislativo é formado pelos vereadores, pelos deputados estaduais, deputados federais e senadores. Já o executivo é formado pelo presidente da República, pelos governadores dos estados e pelos prefeitos das cidades brasileiras. Então, segundo essa teoria, o governo assim dividido só funcionaria bem se os três poderes fossem autônomos, independentes um do outro. Isto é, se não se intrometesse um na área do outro. Então, essas ideias do Montesquieu, lá quando ele morre, já em 1755, imagina, hoje é o que nós temos na nossa atual conjuntura política. Então, ele sonhou lá no século XVIII com algo que existe hoje no século XXI, o quanto ele era avançado. Vamos falar um pouco agora sobre Rousseau. Rousseau e o contrato social. Muitas ideias do suíço Jean-Jacques Rousseau, nasceu em 1712, morreu em 1778, continuam sendo atuais. Em uma de suas principais obras, O Contrato Social, o livro dele, O Contrato Social, Rousseau defende a ideia de que a vontade geral é soberana. A vontade geral é soberana, ou seja, só o povo é soberano. Só o povo é soberano. Assim, para este pensador, se o governo escolhido por um povo não estiver representando, o povo não só pode, como deve substituí-lo. O povo deve substituí-lo. Essas suas ideias influenciaram movimentos revolucionários dentro e fora da França, onde passou a viver em 1742. Os escritos de Rousseau foram, por exemplo, uma das fontes de inspiração da Revolução Francesa, cujo lema da Revolução Francesa, olha só, liberdade, igualdade, fraternidade. Repetindo, liberdade, igualdade, fraternidade. E inspiram também a Conjuração Baiana aqui no Brasil. A Conjuração Baiana, em 1798, se inspirou nessas ideias.
Rousseau acreditava na ideia de que o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Por isso, para Rousseau, as crianças deveriam viver durante o maior tempo possível em seu estado natural de inocência. Né? Então, vou repetir porque isso aqui cai com bastante frequência. Rousseau acreditava na ideia de que o ser humano nasce bem, do bom. Então, quando o nenezinho nasce, ele nasce para o bem, nasce bom. Mas a sociedade é que vai ao longo da vida corromper a pessoa, o ser humano. A sociedade corrompe e transforma aquela criança que vai crescendo, né, vai se corrompendo e se transformando corrupta. Isso é o Jean-Jacques Rousseau. A sociedade é que nos corrompe. Tá? Nós nascemos para o bem. Então, por isso, para Rousseau, a criança deveria viver o maior tempo possível em seu estado natural, de inocência. Vamos falar um pouquinho sobre a enciclopédia, né? Os iluministas. A partir de 1751, foi publicada na França uma obra chamada A Enciclopédia, composta de 35 volumes, que levou 21 anos para ser editada. A ideia era reunir nela todo o conhecimento até então produzido. Ao mesmo tempo, divulgá-la para muitas pessoas. Queriam que esse conhecimento fosse levado para muitas pessoas. Divulgar o conhecimento. O filósofo Denis Diderot e o matemático Jean d'Alembert coordenaram a edição da obra e convidaram artistas, filósofos, cientistas, médicos, teólogos, entre outros profissionais, para escrever os verbetes. Então tivemos Diderot escreveu que seu objetivo era tornar as pessoas mais instruídas, tornando-se assim mais virtuosas e mais felizes. Pessoas mais instruídas, mais virtuosas, mais felizes. Para fazer sérias críticas aos reis absolutistas e à Igreja, a obra chegou a ser proibida e retirada de circulação pelas autoridades. As autoridades, né, porque não aceitavam as críticas aos reis e à Igreja, retiraram ela de circulação. Nessa época, o número de pessoas que sabia ler era proporcionalmente muito menor do que hoje. Apesar disso, a enciclopédia foi um sucesso de vendas. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui. Um forte abraço. Se cuidem, pessoal. Saúde para todo mundo.